Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por podermos mais uma vez se encontrarmos diante do Senhor e podermos invocar o teu santo nome e meditarmos, Senhor, na tua palavra, meditarmos, meu Deus, naquilo que o Senhor deixou para nos ensinar e nos fortalecer nela e tomarmos, meu Deus, a nossa vida, a vida qual o Senhor nos preparou, uma vida, meu Deus, digna do teu reino, uma vida, meu Deus, do qual o Senhor nos livra, nos reme de todo mal, de todo pecado, de tudo aquilo que nos enferma, que nos derriba e nos atrapalha o nosso caminhar, tudo aquilo que vem, meu Deus, contra nós, o Senhor levou sobre si. O Senhor levou sobre si a morte espiritual, a morte do corpo, a morte do nossa alma. Por isso nós queremos, meu Deus, agradecer pela vida que o Senhor nos preparou. Nós te louvamos e te agradecemos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, a palavra do Senhor fala em Lucas, no capítulo 4, no verso 14 em diante, e diz assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as ao redor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos davam testemunho das suas maravilhas, das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu encerrou-se por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, e a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte da cidade deles, que estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Amém, igreja? A igreja pode se assentar no nome do Senhor Jesus? Irmãos, até o dia de hoje, muitas pessoas na terra ainda não conhecem a Jesus. Muitas pessoas ainda desconhecem o poder do Senhor, essa virtude que Ele aqui anunciou,
que nele se cumpriria toda a Escritura, ele que seria aquele Filho de Deus, aquele homem que traria o fim do sofrimento, ele que levaria sobre si todas as enfermidades, todo o mal que existe sobre a terra, existia e ainda existe por falta da fé, ele levaria sobre si e que o mundo seria livre do sofrimento. Mas até hoje, muitos de nós seres humanos ainda desconhecemos o poder e a graça. O poder da graça de Deus. Aquilo que o Senhor veio e anunciou, o cumprimento da vontade de Deus, que um dia viria e remisse os homens do pecado e da morte. Mas, graças a Deus que nós podemos, muitos de nós ainda, ouvirmos essa verdade, termos essa esperança viva em nosso coração, que o Senhor está em espírito conosco. Segundo esta palavra, Ele está no meio de nós, com o seu espírito de salvação, com o seu espírito de remissão, nos libertando, nos fortalecendo, nos dando a vida ao qual Deus nos preparou de antemão desde o começo de todos os tempos, né? De todo o começo da existência do mundo. Porque Deus havia um dia de salvar a terra. E Ele então mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê pudesse ter a salvação, né? Ter o livramento de todo o mal, ter a libertação, ter a vida sem opressão, a vida abençoada, a vida de filhos de Deus, de criação verdadeira, de criação do amor de Deus, porque Deus nos fez pessoas segundo o seu coração, segundo a sua vontade, segundo a sua imagem, e até mesmo nos chama de deuses. Deus nos chama de deuses, pequenos deuses na terra. Nós somos deuses através do Espírito de Deus. A palavra nos dá essa afirmação, que nós não somos apenas comuns, somos comuns na nossa carne que estão em vaso de barro, mas o nosso Espírito para receber o poder de Deus, a reflexão daquilo que Deus quer refletir do seu poder e da sua glória. Amém, irmãos? Por isso o Senhor se apresentou aqui como um homem para dizer que a humanidade que se cumpre todas as Escrituras. Até aqui o mal atuou. A partir daqui, quem nele cresce não iria mais padecer esse tipo de problema, que são todos os problemas que poderíamos sofrer. E sofremos, muitos de nós ainda sofremos até hoje, por falta dessa compreensão, por falta de reconhecer que Jesus um dia teve uma unção do poder de Deus para nos trazer a graça e nos trazer a remissão dos nossos pecados. Irmãos, nem mesmo aqui o povo podia acreditar. Mesmo porque ele aqui estava na sua pátria. Aqui todos conheciam a Jesus. Todos conheciam a sua mãe, o seu pai e sua mãe. Outra versão aqui que fala que Jesus aqui, ele tinha ainda, além dele, ele era o primogênito de alguns irmãos. As Escrituras não dizem a quantidade de irmãos, mas que Jesus teve irmãos e irmãs. Aí, como pessoa comum, família comum sobre a terra, era difícil para o povo acreditar que ele seria aquele que seria o Salvador da terra, aquele que era o Cordeiro da Páscoa, que iria libertar o mundo dos seus pecados, o Salvador que
traria a paz sobre a terra. Mas aquele povo estava cego pelos seus corações endurecidos. Mesmo diante da verdade de Deus, diante da afirmação de Deus, ninguém pôde aceitar o Senhor como seu Salvador. E hoje também não é diferente. Tem muitas pessoas que, mesmo dizendo ter fé em Deus, mas ainda não conhecem Jesus como seu suficiente Salvador, como seu único Salvador, como a sua esperança viva, porque também tem o coração endurecido para fazer o bem. E dessa forma, nós vemos muita gente sem o conhecimento. Mas é somente aquelas pessoas que se dobram na sua humildade e buscam o conhecimento. Buscam o conhecimento das Escrituras para poder receber esse conhecimento. Mas ainda com o coração humilde e quebrantado. Porque buscar o conhecimento sem se dobrar para o amor de Deus também não resolve. Muitos anunciam as Escrituras, mas a visão ainda está distorcida e ainda andam com o coração endurecido. Nós vemos aqui desta afirmação que o mundo hoje, muitos ainda diz que Jesus não teve irmãos, que Maria não teve mais filhos. Uma inverdade que a Escritura desmente já na sua afirmação. Porque são ensinados a não buscarem o conhecimento. E quando nós recebemos esse tipo de ensinamento na nossa vida, que não devemos buscar o conhecimento porque ela vai nos atrapalhar, é uma coisa de engano que o maligno, o espírito desse mundo, nos prepara a esta armadilha para que não possamos ser libertos. E só através das Escrituras, só através de buscar esse conhecimento, nós podemos receber a direção e o caminho de Deus. A gente conversa com as pessoas, elas dizem que muitas religiões, muitos caminhos levam a Deus. Porque Deus é um só. Mas a verdade não tem nem mais de um caminho. Porque caminho quer dizer nomes de intercessão. E só há uma intercessão, que é Jesus Cristo, que nos dá o caminho da verdade, porque Ele é a verdade, Ele é o único que veio para trazer esse poder de Deus, de nos ensinar qual é o caminho que nós temos que seguir, qual é o caminho que nós temos que trilhar. Se nós lermos essa palavra em João 8, na missão 8:32, nós podemos ler a afirmação do Senhor que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse versículo está no coração de todo aquele que busca o caminho do Senhor. E mais outro versículo também que nos afirma é 14, versículo João 14, também que nos dá a nossa afirmação que nós precisamos dessa verdade, desse caminho verdadeiro, desse ensino que é o Senhor que veio para ensinar, para evangelizar, para ensinar os nossos corações a seguir, a alcançar o reino de Deus, alcançar o caminho da nossa salvação, que diz aqui, João 14:6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, como dizem o mundo que há muitos caminhos que levam a Deus, só há um caminho, só há uma verdade
Só há um Salvador, um só Senhor. Hoje o mundo comemora, reverenciam, eles cultuam a morte de Jesus, mas sem saber que Ele é o único caminho. Muitos que hoje estão assim reverenciando, cultuando, estão aí celebrando um Deus que morreu. Mas a verdadeira sabedoria nos seus corações eles não têm. A direção do Espírito que Deus preparou para cada um de nós, eles não conseguiram receber por causa da dureza de coração. Porque ali eles estão atrás de um engano. Porque se nós dermos ouvidos aos homens, da maneira dos homens, e não buscarmos o conhecimento no Espírito de Deus, nós seremos enganados. Nós não seremos ensinados por Deus. E as Escrituras afirmam dessa maneira, que Deus ensinaria a cada um de nós. Não precisaria um irmão ensinar o outro. Por que o Senhor disse isso? Porque o Espírito de Deus ensinaria. O Espírito de Deus daria o caminho da verdade. E dessa forma ninguém seria enganado. E não acreditaríamos em fábulas. Porque se não acreditarmos o que está aqui escrito nas Escrituras, nos Evangelhos que o Senhor preparou, nas boas novas, que o Senhor evangelizou, então nós estaremos acreditando em fábulas. E se acreditarmos em fábulas, nós estamos sendo enganados. Fábula é histórias. Fábula é histórias que são levantadas para contar uma bela história para cada um. Mas é coisas de só mesmo figurativa, sem nenhum valor. Mas nós, graças a Deus, irmãos, que aqui estamos aqui prontos para anunciar aquilo que o Senhor preparou. O Senhor nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nós não precisaríamos de conhecer um Deus, outro Deus. Porque na maneira que nós não recebemos a Sua palavra e tornarmos discípulos dessa verdade, o Espírito de Deus nos alcançaria e poderíamos fazer as maravilhas que Ele apresentou sobre a face da terra. As maravilhas estão sobre o nosso poder, que enviou o seu Filho e Salvador da nossa vida, que Deus preparou essa vida em salvação. Mas a palavra de Deus diz que o reino é tomado em poder. Temos que se apossar daquilo que está nos postos. Sabemos que nós temos lutas que são espirituais. E essas lutas, nós temos que nos prepararmos e vencermos ela. Porque o espírito dominador do mundo, aquele que não quer que nós recebamos a nossa salvação, ele está pronto para nos atrapalhar, para atrapalhar o caminho. Mas pela fé, nós sabemos que nós temos mais poder do que o que ele tem para nos atrapalhar. Nós temos o Espírito do Senhor, o nome do Salvador, como graça, como remissão daquilo que nós precisamos receber, daquilo que nós precisamos ser remidos. E o poder do mal não tem poder sobre essa afirmação, porque o Senhor preparou essa palavra, que Ele nos daria poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então nós temos que ter essa certeza, essa convicção que o Senhor é conosco e que o Espírito do Senhor está conosco para todos os momentos de necessidade. Tudo aquilo que precisarmos, de acordo com a vontade de Deus, nós o recebemos, para que Deus seja glorificado.
Jesus. No Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, não andemos seguindo fábulas. Não damos ouvidos à vontade do homem, mas damos o ouvido à vontade do Senhor, à vontade de Deus que preparou a salvação. E o homem não poderia preparar a salvação, mas o Senhor preparou a salvação. As Escrituras estão postas segundo a vontade de Deus, porque foram homens levantados pelo Espírito de Deus para deixar elas preparadas nos últimos tempos. Então a palavra do Senhor me dá essa afirmação em Lucas, no Novo Testamento, que as Escrituras está encerrada, que até aqui o mundo ficou sem o Espírito de Deus, mas a partir dali a unção estaria conosco. A unção de Deus, a unção daquele que veio para salvar, daquele que veio para ser o Cordeiro Pascual, aquele que viria pagar o preço, e viria, e o castigo que nos traz a paz ele levaria sobre si. Nós temos que entender essas coisas, que todo momento que nós estivermos numa dessas condições que diz aqui, precisando de conhecimento, precisando de cura, precisando de libertação da opressão e precisando de prosperidade de Deus, nós temos uma unção pronta no Espírito do Senhor. Nós só podemos dizer: Abba, Pai, traz sobre mim a tua graça, porque em nome de Jesus nós podemos pedir essa afirmação, nós podemos fazer essa afirmação. Em nome do Senhor Jesus, nós não temos mais que ficar nessa opressão, porque nós temos uma unção viva do Espírito de Deus sobre nós. Por isso o Senhor disse, dessa forma: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Nós temos um ungido. Ele é o único ser que está à direita de Deus, para nos dizer a cada momento que nós necessitarmos: Abba, Pai, abençoa essa vida. Então nós temos essa certeza, irmãos. Hoje eu só poderia fazer isto porque hoje temos que falar inteiramente do poder de Deus, não desse Deus que temos que reverenciar como morto. Isso só nos vai dar mais tristeza, isso vai mais oprimir. Eu me lembro desde pequenininho, quando eu ouvia essas histórias pelo rádio. No meu tempo ainda não havia nem televisão no interior do sítio da cidade. Algumas televisões já estavam na cidade, mas eram poucas ainda. Mas no rádio a gente já ouvia a história das vias cruzes do Senhor. E aquela encenação pelo rádio parecia que era uma coisa tão viva. E aquilo me angustiava desde os 8 anos de idade, quando eu podia compreender essas coisas. Eu já vivia angustiado pelo sofrimento do Senhor. E vivi isso por muitos anos. Até 42 anos da minha vida, eu vivi com um espírito angustiado cada vez que olhava para a cruz de Cristo, para aquela situação que o Senhor passou no meu lugar, para me dar a minha remissão, para me dar o meu direito de viver a glória do reino de Deus, o direito da minha salvação. Então eu sentia, cada vez que eu via aquilo, o coração chorava, os olhos choravam, tudo em mim se entristecia. E hoje, ainda em 2014, tantos anos dessa palavra ser escrita, ainda o povo está
entristecendo sua alma, seu espírito, sentindo esse sofrimento por falta de se aquebrantar na presença de Deus, por falta de dizer, mas essa é a vida que eu tenho que levar, essa é a situação que eu tenho que passar, por falta de buscar o conhecimento. E o conhecimento só vem quando nós mesmos desejamos isso. Quando nós temos aquela sede de receber Ele, aí nós recebemos. Antes disso, nós ficamos com o coração endurecido, embora sofrendo, mas não recebendo o reino de Deus. O reino de Deus ainda fica oculto. Mas graças a Deus, irmãos, os que me ouvem na igreja e pelo sistema de internet, que nessa noite nós podemos saber que o Senhor é vivo o tempo todo conosco e que nós não precisamos mais nos entristecer, que nós não precisamos mais sentir angústia. A palavra de Deus diz em Isaías que o Senhor nos traria, até vou ler, irmãos, para que eu não venha a falhar com a palavra de Deus aqui. Isaías 61. Desta forma é que o Senhor preparou esse dia que Ele se apresentou na sua terra. E o Senhor se apresentou dessa mesma maneira. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e a vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamentos por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado. Está vendo, irmãos? A palavra que eu vos anuncio, que o sofrimento não é mais para que nós venhamos a sentir, porque nós temos o nosso Salvador, aquele que remiu o nosso Cordeiro Pascual, que nos preparou pelo seu sangue nossa vida. A vida salva, livre e sem opressão. Uma vida de alegria. A pregoar o ano aceitável do Senhor é a vida de alegria. Nessa palavra se cumpre até mesmo aqueles que ainda estavam sendo levados cativo, como sendo escravizados. Isto significa que nós temos conosco o jubileu de ouro, o dia aceitável do Senhor. Amém? Amém. Eu quero agradecer a oportunidade no nome do Senhor Jesus, que todos possam receber essa palavra nos seus corações e saber que Deus nos preparou essa graça para que vivêssemos nela e pudéssemos nos libertar de todo mal, de toda opressão. Amém, igreja? Amém, Jesus. Então, que nós possamos agora nos levantar e agradecer o Senhor em oração por esta palavra que o Senhor nos preparou, por esta vida abençoada de Deus que nós recebemos na sua presença. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais essa palavra que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor é o nosso caminho, a nossa vida, que o Senhor é aquele que nos leva, que nos salva, nos cura e nos traz, meu Deus, a toda a alegria, que o Senhor tira de nós toda a tristeza. Por isso reconhecemos, meu Deus, pela tua palavra e te louvamos por ela conhecer, por poder conhecer cada vez mais, e que esse caminho, Senhor, venha cada vez mais se ampliar no nosso coração em alegria, em vida,
em amor de Deus. Louvado seja a graça, o nome do Senhor Jesus, e a graça de Deus esteja sobre nós. Amém. Louvado seja Deus.